e eu lembro-me no fim, até fui o Luís Pinto, o grande do Marítimo, que era do Marítimo, e pá, e estavas mal, e se estivesses bem, fui. Ai, 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 ai. Hoje é um dia histórico no Setting the Pace. Já fomos até ao Brasil, aos Estados Unidos, mas hoje é a primeira vez que vamos até à Madeira. 602 anos depois da sua descoberta. E chegamos aqui à Madeira para falar com um dos maiores talentos daquela geração magnífica que Portugal teve nos 800 metros no início deste milénio. Mas o seu talento vai além das pernas, porque ele é dirigente, treinador, fisioterapeuta, dá massagens e dizem que para chegar ao treino ele gosta de chegar de forma vagarosa. Temos connosco Diogo Sousa. Boa noite, Rafa. Olá, boa noite. Obrigado por seres o primeiro madeirense aqui no Setting the Pace. Não era suposto seres tu, mas a pessoa que eu convidei, que foi meu colega de treino, não sei porquê, ele fez o mesmo que fazia nas séries. Fugiu e nunca mais me respondeu. Sabes quem é? Sabes quem é? Quem? Colega de treino? Filipe Santos. Claro. Fomos colegas de clube, fomos colegas como atletas, fizemos parte de uma estafeta campeã nacional de 4x400, um grande atleta e como pessoa espetacular, um grande amigo. Ele agora já está aí outra vez. Tá, guarda prisional. Uhum. Bem, vamos lá começar. Primeira pergunta, e uma das principais razões de estares aqui. Eu não sei se tu sabes, mas eu fui e ainda sou um aprendiz de 400 metros barreiras. Por isso eu quero te perguntar como é que foi saborear o tartan naquele apuramento de clubes em que caíste na última barreira. É uma história engraçada, por acaso. Eu, como tu sabes, em 2005 devido a um acidente, deixei alta competição, podemos dizer assim. Continuei sempre para ajudar o clube, para manter com o contacto da gente, limitado fisicamente. E eu lembro-me na pista Carlos Sacramento, no apuramento de clubes, no Seixal, nós tínhamos dois bons atletas de 400 barreiras, o Sérgio Dor, que era o nosso grande atleta durante muitos anos, e o Roberto. O Sérgio, penso que por um toque não pôde estar presente, e o Roberto teve problemas gastrointestinais durante a noite e não estava em condições. E era um zero garantido, e isso era muito mau para os clubes da Madeira que vivem da primeira divisão, e mesmo limitado fisicamente, que eu disponibilizei-me logo, 0-0, vou lá tentar, não deve ser muito difícil. Eu isso que ia pensar. E o aquecimento até correu bem, passar, mas quando estava nos blocos de partida, nem uma barreira passar, que a velocidade era diferente. A verdade, depois do tiro, claro, é tudo, não é? Passei, saltava, não passava, saltava, e infelizmente na última barreira, nem sequer fui na primeira para ficar por ali, não, mesmo na última, espalhei-me a comprido. Transformou-se no muro. Dei mais valor aos 400 das barreiras a partir desse momento. Foi uma história engraçada. Estou aqui a brincar porque claramente os 400 metros de barreiras não eram a tua prova, quando tu eras um atleta semi-sério. E aproveitando aqui essa brincadeira, quando é que tu começaste a saborear o tartan, as pistas? O início do atletismo para mim foi, como é que eu ia te explicar? Eu, como bom madeirense, bom camalubense, joguei futebol quando era miúdo. Toda a gente jogava futebol na minha cidade, e por volta dos 13, 14 anos, alguns dos meus vizinhos, um deles que era mais dinâmico, estava no atletismo, no straight, e era um recrutamento quase na semana da competição para ganharmos o campeonato regional do escalão. E então, chateavam-me por ir lá fazer uma perninha. E foi assim que começou o atletismo. Depois, claro, comecei a tomar o gosto. E, acima de tudo, o atletismo, estamos a falar há 20 anos atrás,
era quase uma fogo no sentido de eu treinava e eu dediquei-me ao atletismo mais tarde simplesmente para viajar, para conhecer sítios fora da Madeira, porque as coisas há 20 ou 25 anos atrás não era, financeiramente não era como agora, as viagens não eram tão acessíveis como agora, e nós miúdos treinávamos para viajar, era mesmo isso, era os Jogos das Ilhas que nós tínhamos para as escolas jovens e os campeonatos nacionais. Nós chegávamos no campeonato nacional, nós não queríamos saber em que lugar ficávamos, não queríamos saber nada, queríamos era apenas Viajar. divertir, era mesmo isso. E assim começou o atletismo até lembro-me juvenil do primeiro ano e É que fui a um. eu te encontrei nos rankings em juvenil de segundo mesmo. No top 10, no top 10. Porque até lá não apenas treinava nem treinava, era só competia. A época de futebol acabava em março e a partir de março era a época de verão e então fazia as provas de atletismo. Eu lembro-me de ir ao Nacional de Juvenis na época do primeiro ano de juvenil aos 800 e fui último da pior série e fiquei em último, mas nem quis saber, nós queríamos era mesmo divertir e viajar. Mas eu lembro, passado um mês, fui ao Nacional de Júniores fazer a estafeta 4x400 do Strat, uma estafeta boa e fiz uma belíssima estafeta. E eu lembro-me confidenciar com um colega meu e tinha dos 6 de recorde pessoal, ou dos 5, do juvenil. Eu confidenciei com um colega meu da marcha, que era um bom marchador, e disse: próximo ano vou fazer 1,59 e vou ser campeão nacional de juvenis. E ele disse: não, é impossível. Fazer menos de 2 minutos, nunca na vida. É verdade que fiz 1,57 no ano seguinte e não fui campeão nacional de juvenis, fui quinto. Sim. E olha, os 800 metros sempre foram a tua paixão ou fizeste outras provas? Para além dos 400? Fazíamos tudo. Lembro, o meu primeiro Olímpico Jovem Nacional, era juvenil primeiro ano, fui aos 800, perdi o regional, fiquei de fora, fui aos 1500, perdi o regional, fiquei de fora, e fui ao triplo salto. Uhum. O meu primeiro Olímpico Jovem Nacional fui ao triplo salto. Não tem nada a ver. Mas eu sempre teve uma certa vontade nos 400 e nos 800. Os 1500 não tinha preparação suficiente e detestava quando era jovem, e tinha uma vantagem na minha altura, na minha geração, o Nacional de Juvenis não era 300, era 400. E os 400, para quem fazia 800, era muito mais fácil. Não houve subida precoce da distância, que é o que acontece um pouco atualmente com alguns jovens dos 800 é a subida precoce na distância, porque ir aos 300 metros no Nacional de Juvenis e apanhar os velocistas dos 200 é muito difícil. E então, não havendo 400, uma malta começou a subir, agora nem tanto, mas uns anos atrás subiram precocemente na distância para os 1500. E eu tive essa felicidade de ter os 400 metros e fiz 400 e 800, mas nunca a pensar em fazer ser atleta de 400, não, era preparação para os 800. Foi mais nesse sentido. E tu cresceste numa era em que quando passaste a júnior e fizeste, em júnior de primeiro, fizeste um 53, tu foste apenas o 22º melhor de Portugal naquele ano. Depois, como júnior de segundo, fizeste um 50-00 e foste o 10º do ano. Ou seja, em média havia 5 abaixados de 1,49 e 10 abaixar do 1,50. Dito isto, tu fizeste parte da geração, como eu há pouco disse, que nunca tinha havido nos 800 e que também nunca mais houve. E agora eu tenho um teste para ti, que é ver se me consegues dizer 10 nomes dessa geração. Fácil. 10 nomes dos 800 metros. Sim. A final, a Série A, os 800 metros de 2004, que eu acho que foi a melhor final de um campeonato de Portugal de sempre. Os 9 que estavam presentes, todos tinham recorde pessoal abaixo do 50, e teoricamente o que tinha o pior recorde pessoal tinha batido recorde nacional no ano anterior de pista coberta de Jones, que era o Hélio Gomes. Estamos a falar em 2004. Pronto, queres falar João Pires, Rui Silva, Fernando Almeida, com certeza. O Damião era do 2500, mas tinham 47 aos 800 nesse ano. Bispo, Luís Fonseca, o nosso grande amigo falecido Renato Silva, com 48. O Hélio Gomes já falei. Travassos, Luís Feiteira, quantos quiseres. Luís Pinto. Luís Pinto, o do Marítimo, claro. Luís Pinto, Amilcar Leão. o Amilcar, grande. O William Locke chegou a fazer. Sim, sim. Ali no caso dos 50, 50 e poucos, que eram dos 4 barreiras. Eram muitos e foi uma boa geração. E no meio deles, tu tinhas algum ídolo? Alguma referência? Falhou-me um que não é da minha geração, que é mais velho que eu, foi a minha primeira referência no atletismo.
e atualmente a referência máxima não será, é o Rui Silva, não vou negar, mas a minha primeira referência no atletismo, podes não acreditar, chamava-se Duarte Ponte. Duarte Ponte, fui atleta do Estreito, depois de estar no Benfica, e eu era jovem e queria ser como ele. Literalmente assim, ele era muito fácil a correr, parecia que estava lento e fazia marcas fantásticas, tanto os 400 como os 800. E eu faço. E o Duarte Ponte, eu quando voltou a magoar-se nos tendões, eu que substituí na equipa sénior do Estreito, foi uma responsabilidade tremenda. E foi a minha primeira referência, até porque eu também quando era mais novo, vou ser sincero, não acompanhava os séniores, não conhecia os séniores, não conhecia os mais velhos. E quando tu vieste para o Porto, quando saíste da ilha e foste para o Porto, qual foi a principal razão? Estudos ou atletismo? Atletismo, sem dúvida. Sem dúvida que o estudo foi um meio para atingir um fim. Foi a desculpa perfeita para a minha mãe, de certa forma, aceitar ser da região. Eu lembro perfeitamente que tinha convites, podemos dizer assim, em Lisboa, para ficar no CAR, e na altura havia sempre aquelas histórias do CAR, que era tudo loucura, era borga, loucura, e não afastei-me um pouco dessa situação. E fui, entretanto, num dos meus primeiros estágios nacionais, conheci Luís Fonseca, nesse estágio, e pá, tornamos grandes amigos mesmo, e a partir daí conheci o professor João Campos, o meu ex-treinador de formação, o meu primeiro treinador, o Nélio Ornelas, que era como um pai para mim, ajudou-me imenso nesse momento, quando no segundo ano, no segundo ano de sénior, e ele teve a humildade de dizer, pá, a partir de agora torna-se difícil, acho que há um nível que é mais difícil, se calhar temos que começar a ver alternativas. E fiquei com o contacto com o Luís Fonseca e eu comecei a treinar com o professor João ainda na Madeira. Um mês. Depois surgiu a hipótese da faculdade e não pensei duas vezes. Minha mãe não ficou muito contente na altura, mas não pensei. E a faculdade foi mesmo a desculpa perfeita para ter esta oportunidade de treinar com um excelente treinador, um treinador campeão olímpico, e que treinava o Luís Fonseca, dos 800, que me guiava, e quis mesmo aproveitar a oportunidade. Agora, uma à parte, tu és tão amigo do Luís Fonseca que vocês ambos treinam a namorada. É verdade, é verdade. O Luís foi o irmão mesmo. Nós tivemos, antes de ir para lá, ele chegou a fazer estágios cá na região, quando ele estava cá na Madeira. Depois para lá nós vivemos juntos e foi sem dúvida uma grande ajuda, porque é verdade que o meu grande salto nos 800 metros, no primeiro ano que entrei com o João Campos, o Luís já tinha um 48 e eu tinha apenas um 50, estava no nível superior e de certa forma bastava tentar ir com ele nas séries, e depois no ar livre consegui pela primeira vez ganhá-lo, e para mim foi bom o grande salto, e ele foi uma ajuda preciosa. Não puxávamos um ao outro mais tarde, até eu ter infelizmente um pequeno acidente de percalço, e pronto. E ele também mais tarde emigrou e neste momento segue uma carreira de treinador, e acho que se ele envergar para esta área, se tiver atletas de matéria-prima, que é a verdade, ele pode fazer um bom trabalho também na área. Sim. E quando tu foste para o Porto e integraste o grupo do professor João Campos, tu sentiste alguma diferença para o método de treino que tinhas aí? Muita, muita diferença. Eu vou confidenciar este pequeno desabafo, podemos dizer assim. Eu lembro do meu primeiro estágio de meio fundo, e na altura o nacional era o professor Bernardo Manuel, e o meu treinador disse: opá, Diogo, vamos juntar alguém e treinamos juntos, isto é um estágio, não é para treinar sozinho treinavas na Madeira. E o Luís apresentou o seu plano de treino daquela semana, e eu olhei para o plano, olhei para o Nélio, olhei para o plano, olhei para o Nélio e disse: Nélio, faz séries todos os dias. E eu, para mim era um choque. Eu só fazia corrida, séries da terça à quinta, descansava um dia do fim de semana, e umas brincadeiras.
e fiquei na altura mesmo estupefato, podemos dizer assim. Mais tarde, depois de treinar com o Sr. João e ver que o plano que era, não era sério todos os dias, mas pronto, os dias de descanso tínhamos sempre uma velocidade para fazer, uns in-outs, nos dias de recuperação, e pá, pronto, e percebi que para chegar ao nível que eu queria, aquilo que eu ambicionava, aquilo que eu era aquilo. Eras um atleta de 800 que tinha poucos quilómetros e era mais à base da velocidade? Ou aí é que tu tornaste-te um atleta de mais quilómetros? Eu sei. Eu lembro-me quando era mais novo, quando treinava Madeira, como te falei, era séries longas à terça, séries curtas à quinta, rolar 45, 50 minutos nos outros dias e pá, fazer uma horita, no máximo, ao fim de semana. Lembro-me no último ano já ficava a fazer meia horita, segunda, quarta e sexta, bidiário, era só meia horita, para não cansar muito. E quando cheguei ao grupo e percebi da importância da quilometragem, porque quando entrei na faculdade, quis tentar reconciliar um pouco os estudos e a faculdade, até dezembro, até eu ver que não dava mesmo, porque o plano do Sr. João, na altura, as manhãs todas era 20 minutos de corrida e um conteúdo, seja a força, seja salto, seja a velocidade, seja o específico, e à tarde é que nós fizemos um pouco mais de corrida contínua. E eu então estava apenas a fazer o específico, que era os tais 20 minutos e mais qualquer coisa. Eu lembro de chegar à pista coberta, super forte, aos 400, recorde pessoal, mas cheguei aos 800 e 1500 tive muita dificuldade, mas mesmo muita dificuldade. Cheguei, para te confidenciar, cheguei ao apuramento de clubes em final de janeiro, não, meio de janeiro, e fiz um 58 e dei tudo o que tinha. Um 58. E na altura o pessoal da Madeira, pá, o Diogo fez mal, eu saí da Madeira, estava bem, estava melhor, agora se calhar está treinado mais, não sei. Eu lembro perfeitamente disso. Depois, pá, passado 2, 3 semanas, mas já fiz um 52, um 51, o moto já descansou. E foi mais ou menos nesse mês de janeiro que eu percebi que tinha de cumprir, se quisesse ter os resultados que eu mencionava, aquilo que eu queria para a minha carreira, tinha de fazer o plano completo e não só 50%. E foi aí que comecei a fazer um pouco mais de quilometragem e normalmente fazia à tarde com os fundistas, que eram, pá, era terrível. Eu lembro-me, era novo na Maia, conhecia pouco as redondezas, e quando ia com os fundistas, podemos dizer assim, epá, era mesmo, epá, não posso descolar, senão nem chego ao estádio. E era mesmo isso, eles falavam de política, futebol, discutiam, e aquilo quanto mais falavam, mais discutiam, mais andava. E então eu era aos 40 minutos, eles olhavam para trás, então Madrid, estás bem? E eu só abanava a cabeça, não, Nem falavas. e nem falava. E eu só olhava à procura da torre, que era a Câmara Municipal da Maia, para ver se estava longe ou não, e aquilo andava bem, e andava muito bem. E qual é que era o teu treino favorito de séries? Epá, treino favorito de séries. Se Eu calhar gosto não é um treino favorito, mas um treino que tu tenhas orgulho de ter feito. era as famosas séries láticas de 3 de 400 ou 3 de 500. Nós sabíamos que era para vomitar e era dar tudo. Era mesmo, literalmente, dar tudo. Éramos putos tolos, não pensávamos no dia seguinte e nós já sabíamos que íamos ao vómito e então mais valia logo o mais rápido possível, e acho que esses treinos davam-nos uma estaleca grande, não só em termos físicos, mas em termos mentais. Nós saímos ali, acho que tão desgastados às vezes, mas dávamos uma estaleca, dávamos uma confiança tremenda para a competição e para os outros treinos teoricamente mais fáceis. Acho que era um dos treinos que eu gostava mais, os treinos do sábado de manhã, que era Pirobraco. Nós falámos na Maia, Pirobraco. Agora vamos saber que tipo de atleta tu eras. Eu vou-te dar 3 hipóteses e tens-me de dizer qual é aquela que se adequa mais. Então, primeiro tipo, atleta Mário Jardel, aquele que só ia à mama? Ou será que eras o atleta Pamela Anderson, aquele a que todos iam à mama? Ou será que eras o atleta Sporting Clube Portugal, aquele que ganha raramente? Epá, acho que é um misto de Mar Jardel e Sporting Clube Portugal. Eu já te explico porquê. Quando era jovem, o nível era tão alto nos séniores. Eu lembro perfeitamente que o meu primeiro treinador dizia: Diogo, vais ao meeting de Lisboa, só tens de ir atrás,
se alguém morrer, passas, e só tens de ir atrás descontraído, pronto. E então podemos dizer que era o Mário Jardel. E o Sporting Clube Portugal é porque o meu primeiro título nacional foi como sub-23 de segundo ano, porque eu era sempre segundo, eu era o eterno segundo. Eu chegava à prova, era um nervosismo era tanto, mesmo algumas vezes eu lembro como júnior segundo ano, tinha tipo de recorde pessoal 3 segundos melhor que o segundo melhor do ranking nacional e chegava lá, nervosismo, ansiedade e bloqueava e perdia, era sempre segundo, era o eterno segundo. Eu por acaso, contaram-me isso. E contaram-me que uma vez tu ias tão feliz, quase a ganhar, e caíste, não se sabe como nem porquê, 3 metros da meta. Foi algum bloqueio? Foi no Nacional de Júniores, pista coberta, no meu segundo ano de Júnior, porque o meu primeiro ano não era favorito a nada e correu-me super bem, mas o meu segundo ano de Júnior já eram os favoritos e eu lembro-me de ter atacado, penso que não foi cedo, mas estava-me a sentir bem e ataquei forte, tentada para a última volta e cheguei na reta da meta. Eu detestava fazer 800 de pista coberta, acho que 800 metros de pista coberta é terrível, porque os últimos 100 metros não é uma reta, tem uma curva, uma quebra, e cheguei à reta da meta e vi o Hélder Costa ali aproximar-se, eu olhava assim de lado e ele sempre a se aproximar e inclinei tronco, inclinei, caí em cima da meta mesmo. Mesmo que os braços passaram a meta e os ombros não. Eu contava os ombros, como é evidente. E pronto, acho que fui aqui, fiquei um pouco mais conhecido no atletismo, penso que fiquei mais conhecido na altura, se tivesse ganho era, ganhou, tal, não sei, mas a gente passava, epá, foste tu puto, que não sei o que, pronto, mas pronto, passado algum tempo, ainda tudo com marcas no corpo, com o Filipe, fizemos parte de uma estafeta fantástica e fomos campeões nacionais. Agora vamos para 2004, ano que tu também ficaste mais famoso pela marca que fizeste, e é um ano do teu recorde pessoal, mas também um ano de Jogos Olímpicos. E a marca de qualificação nesse ano, a marca A era um 46.00 e a marca B um 47.00. E tu em 2003 tinhas feito um 50 qualquer coisa. Alguma vez pensaste no início da época que podias ficar perto da marca de qualificação? Não, sinceramente não. E por isso não fiquei triste, claro, mas não fui abaixo. Na altura tinha 20 anos, fazia 21 no final do ano e lembro perfeitamente de dizer, pá, daqui a 4 anos tenho 24, vou estar melhor e vou aos jogos. E era mesmo essa confiança, eu afirmava, não vou tentar, eu vou. E por isso na altura, pá, para mim foi uma enorme alegria ter feito a marca que fiz por 3 vezes, nunca fiz um 48, fiz 3 vezes um 47, a marca lá saiu, acho que na altura cedo demais, mas pá, não estava à espera mesmo, nem eu nem ninguém, e pá, e acho que foi fantástico, no meeting no Natal, no meeting de Santo António, em Lisboa. E tu falaste em uma coisa importante, disseste, pronto, não fiz a marca, mas daqui a 4 anos estarei lá com certeza. E em 2005 foste traído por um acidente, não é? É verdade. Essa carreira. Há várias versões, não sei se sabes, há várias versões sobre esse acidente. Pelo menos eu ouvi 3. Tu, respeitando a privacidade, claro, tu Estás à vontade, não há nenhum segredo. Não há nenhum segredo. queres contar o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não é? O que aconteceu foi simples, olha, tinha feito uma época de inverno aquém daquilo que eu estava à espera, mas não foi má, atenção. Tinha feito recorde pessoal dos 800 pista coberta, mas queria fazer menos para o europeu de Valência e na altura, como era próximo, não havia marca de referência, que era tipo quem ficasse mais próximo e quem foi o Fernando. Depois de passar o prazo de obtenção desses tempos de referência, eu lembro de ir no Nacional Sub-23, correu-me super bem, fiquei em segundo nos 1500, atrás do Hélio, e ganhei o Hélio no dia seguinte nos 800, tinha primeira vez campeão nacional individual, e tinha terminado a época, nessa altura, a época de inverno, e tinha ali um período de transição para a época de verão, e era só um treino leve, e lembro de uma quarta-feira de manhã, tinha ajudado a Fernanda, que estava a preparar uma maratona na altura, e fiz um treino de manhã a ajudá-la, acho que foi 20, ou 20, 25, ou 20, penso que foi 20, 400, pá, um treino
ao ritmo que era fácil, mas pronto, deixou-me ali um pouco de cansaço. À noite tive um jantar de curso da faculdade e raramente ia. Não tinha vícios, não tinha por hábito sair à noite, coisa assim, e fui ao jantar, diverti-me, claro, e não, sem álcool, não bebo álcool, nada mesmo. E após o jantar, os meus colegas, pá, Diogo, foste campeão nacional, vamos festejar, vamos ali à discoteca e pronto. E eu, como quem me conhece, sabe, muitas vezes não sei dizer que não, e lá fui. Diverti-me, não vou negar, não bebi, não, como já referi, só que havia uma particularidade, eu era dos poucas pessoas na turma que tinha carro. E ao sair da discoteca tive alguns colegas a casa, com todo o gosto, e quando fui eu para casa, simplesmente, uma fração de segundos, adormeci ao volante e fui contra os ralos de exportação na primeira saída da Maia, perto de casa. Aconteceu e não me martirizo por isso, porque estou cá, estou vivo, tenho as minhas 2 pernas, felizmente, e pá, tenho uma licenciatura, porque na altura não estava a estudar, eu aparecia de vez em quando e pronto, é essa a história, não, sem mágoas, sem nada mesmo. Mas após o acidente, tu ficaste logo consciente que a tua carreira ao mais alto nível tinha terminado ou tinha esperança? Eu, na altura, ainda estava no carro, quando eu vi o pé no estado que estava, a primeira coisa que pensei foi no atletismo. Fiquei mesmo, pá, mas pronto, depois de estar no hospital, na minha cabeça, e como tinha uma fratura exposta, os médicos nunca me disseram a real extensão da lesão. Lembro perfeitamente, nessa altura, nesse mesmo ano, o Bozinho, o jogador de futebol, teve um acidente com um carro e um jogador do Santa Clara, o Nelson, que é o lateral direito, acho que é Nelson, do Santa Clara, aconteceu a mesma coisa, uma fratura exposta, só que teve uma infecção e teve de ser amputado. E eu corri esse risco, só que não sabia. Para os médicos era uma coisa muito simples. E fiquei 5 semanas no hospital. E até um dia a minha mãe que estava na Madeira e dizia: opá, ninguém parte o pé, fica um mês no hospital. Parte o pé, mete gesso, 2, 3 dias está na rua. Até ela decidir mesmo pegar no avião e ir lá. Os médicos nunca disseram a real extensão da lesão, podemos dizer assim. E na minha cabeça, pá, partiu o pé, isto vai cicatrizar, um pé partido, um mês, 2, depois vou voltar. Mas infelizmente a fratura apanhou a articulação, atingi a articulação do tornozelo e deixou-me muitas limitações, apesar do excelente trabalho que os médicos fizeram. Fizeram mesmo um excelente trabalho. Voltei a poder correr com muitas limitações, é verdade. Deve-se muito ao trabalho dos médicos, foram fantásticos. E neste momento tenho uma vida normal, podemos dizer assim. Em 2010 deixei de correr mesmo para poupar o pé, por opção, para poupar e pronto. E acho que na altura, respondendo a tua pergunta, foi o meu pensamento, a minha força, não era inconsciente, foi mesmo natural. Pá, um pé partido, gesso, daqui a uns meses estou a correr. Mais tarde é que me apercebi mesmo que tinha sido mais grave. Exato. E tu pensas muito sobre esse dia ou sobre o que é que podia ter sido? Tu disseste que não tens mágoas, etc. Mas Não, neste momento não tenho mágoas por muitas. Pá, algumas pessoas chegam ao pé de mim, a malta que da altura, epá, Diogo, se me fosse acontecer, pá, não. Eu respondo sempre assim. Podia passar uns meses e podia ter uma lesão muscular ou tendinosa e a carreira nascer aquilo que as pessoas pensavam sim. que poderia ser. É bastante, Vivo, o foi grave. é bastante interessante esta questão de trazermos aqui, porque é aquela cena do carpe diem, de aproveitar o momento, porque nós às vezes fazemos projetos a longo prazo e de um momento para o outro vem uma coisa que muda o rumo. Pode ser um acidente, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E eu queria perguntar-te se isso afetou um bocado a tua carreira agora como treinador, porque às vezes os treinadores têm muita cautela, calma, não vamos fazer isto porque ainda tens tempo, o que interessa é daqui a não sei quantos anos. Isso influenciou a tua maneira de ser como treinador? Não influenciou. Mas eu continuo a dizer que, como treinador, atenção, não estou a queimar, não tento, não sou
não sou perfeito, não tenho a bíblia do treino, mas tento que os atletas percebam que se os resultados não aparecerem, não digo um salto enorme, que não é isso que nós queremos, mas todos os anos houver uma melhoria, se os atletas não sentirem que estão a evoluir, normalmente optam por outras prioridades, como os estudos, por exemplo, como o trabalho, ganhar dinheiro no trabalho que é mais estável. Nós sabemos que o atletismo, se não formos um grande atleta, um atleta medalhado internacionalmente, não podemos, é muito difícil viver do atletismo. E os jovens atualmente têm sempre o plano B, e quando temos um plano B, o plano A muitas vezes não corre como nós queremos, que era o que acontecia no passado. O plano B dos nossos grandes atletas era trabalhar nas obras, nas fábricas, e a malta pensava, não quero. E então treinavam e superavam-se e conseguia fazer carreira de atletismo. Neste momento não, os nossos jovens têm estudos, poderão ter bons empregos, e pronto, e o atletismo, se não tiver resultados, dou-vos um exemplo, no caso do Nuno, como conversámos há pouco, se o Nuno tivesse ganho uma medalha no Europeu de Júnior, possivelmente os pais não permitiam que ele congelasse a matrícula na faculdade e tivesse a dedicar-se ao atletismo a 100%. Sim, É uma realidade. sim. E agora podemos falar aí dessa medalha. Quando tu e o Nuno foram para Boras, vocês acreditavam que era possível ganhar ou ser medalhado? Ganhar não, mas eu com os meus atletas, neste caso estamos a falar do Nuno, eu gosto dos pés assentes na terra, gosto de colocar objetivos ambiciosos, realistas e ambiciosos. E atendendo que ele teve uma época de inverno, não foi uma época de inverno, foi a transição para a época de verão, tinha tido um toque, tinha tido uma lesão que ficou de fora sem treinar um pouco mais de um mês. O objetivo passou pela qualificação. A qualificação por europeu foi conseguida à primeira. Podemos preparar o europeu com mais tranquilidade e mais confiança, principalmente por parte do atleta, que não houve aquele todo stress e ansiedade. Depois de ele ter feito aquela marca fantástica em Huelva, os 3:43, e depois de vermos a lista de inscritos, a nossa primeira prioridade mesmo era ser finalista. Depois de sermos finalistas, era tentar uma medalha. Agora qualquer uma era bem-vinda. Sim. Agora tenho aqui uma pergunta do Hélio Gomes, do homem a quem tu ganhaste o teu primeiro título individual. Ele afirmou aqui que tu estiveste perto de ir aos Jogos Olímpicos de 2004. Agora, o que ele quer saber é se tu esperas vir a ser treinador de um atleta olímpico. Claro, era a minha motivação como atleta. Um atleta que não sonha estar presente nos Jogos Olímpicos dificilmente será um bom atleta. Não quero dizer não é atleta para não ofender ninguém, mas acho que é um sonho de qualquer atleta. Agora, tendo uma carreira de treinador e tenho um grupo de treino com atletas que possam tentar, porque não é fácil, está mais difícil, e não nego que gostava que o Nuno tivesse presente em Tóquio. Já em 2021? Porque não? Ok. Porque também havia essa segunda parte da pergunta, 2021 ou 2024? Então esta alteração, e graças ao Covid, foi benéfica. Porque se fosse Foi. 2020... Não, se fosse 2020 não, mas nós apontamos para 2024. Mas atendendo que ele tem crescido como atleta, uma evolução, e não só a nível de marcas, mas a nível de adaptação ao treino, a progressão, as cargas, o aumento das cargas progressivas, e sempre que se aumenta progressivamente as cargas ele responde muito bem. Porque não? Agora digo-vos, se a colocação para este ano fosse um pouco semelhante a 15 anos atrás, penso que sim, penso que conseguiria. Agora, atualmente, é muito difícil, mesmo muito difícil. Mas tens Vamos longe. consciência que estás a criar aqui um bocado de pressão. O Nuno é bom a lidar com a pressão? É melhor do que eu como atleta, 10 vezes. Ele lida bem, ele não demonstra, apesar de interiormente estar todo cagado, temos de dizer assim. Ele não demonstra, consegue guardar
alguns sentimentos para si, e ele tem uma coisa como atleta, uma virtude, uma qualidade, que é tentar sempre tornar as coisas fáceis. Mesmo quando as coisas não estão favoráveis para ele tenta ao máximo tornar as coisas fáceis, como se é melhor para ele. Muitas vezes não resulta, é verdade, neste europeu não resultou, mas ele fez o trabalho dele, taticamente esteve bem, fez o trabalho dele, só que faltou pernas no fim. Exato. E olha, agora vamos entrar aqui no verdade ou mito, e quero-te perguntar se é verdade ou mito que quando tu te queixavas no aquecimento era quando corrias bem. Nem sempre, nem sempre, mas tenho uma história engraçada que foi no meeting de Lisboa, lá no Inatel. Passei o aquecimento todo a queixar-me, todo completamente. O tempo estava horrível, estava muito calor, não havia lebre, queixei-me. E os meus colegas de prova, penso que já estavam aborrecidos de me mover, não é? Estavam fartinhos de me mover. E é verdade que cheguei à prova, fiz um 47,90 e tive um recorde pessoal quase 2 segundos e qualquer coisa. E eu lembro-me no fim, até fui o Luís Pinto, o grande do Marítimo, que era do Marítimo, e estavas mal, e se estivesses bem, fui. Mas eu, por acaso, há uns anos atrás também diziam isso. No aquecimento, quando estás com as pernas pesadas, depois na prova isso passa tudo. Eu penso que nesse dia fui para a prova, como não havia lebre, apesar do elenco de luxo, podemos dizer assim, estava lá, não havia lebre, nós já estávamos a pensar em marcas, mas o meu colega Luís Fonseca, naquele dia, saiu todo disparado, ou 300 metros da meta, o Bispo pega na corrida, e eu lembro-me de entrar dos últimos 200, já vejo o Bispo assim, um pouquinho esticadinho, não sei porque que não sou aquele atleta, como tu disseste, da mama. O Jardel. O Jardel, sim. E então passei ao Bispo nos últimos 200, muito cedo para mim, não era por hábito, e perdi em cima dos últimos 40 metros pelo Damião. E ele fez o 47 e também fez o 47,90, foi um recorde pessoal brutal. Para mim acho que foi naquele momento que eu achava que, posso fazer algumas coisas no atletismo, e acho que foi um momento para mim inesquecível, e pronto, foi preciso queixar-me no aquecimento. E essa foi uma prova em que tu foste com cara de esforço ou ias ali? Eu chegava à reta da meta, perdia o pescoço, perdia tudo, contraía-me. Eu lembro-me que o meu primeiro treinador dizia-me: passas a 52, 53, 54, 55 aos 400, passas tranquilo, parece que passas ao mesmo ritmo, parece que passas a 60. Mas chegas à reta da meta, não sei o que se passa. E então era mesmo, eu sabia que aquele ritmo, quando as provas ferviam de início, que eu ia ter dificuldades no fim, então a minha preocupação é tentar poupar-me ao máximo, poupar-me, e acabava tudo, como dizíamos na gíria, tudo agarrado. Até começar a treinar com o professor João. Depois com o professor João ganha mais força muscular, ganha outra reatividade, e chegava à reta da meta já acabava mais forte. Tenho aqui uma pergunta do diretor disto tudo. E então ele pergunta assim: caro senhor Diogo Sousa, na escola tive um professor que dizia que era na casa de banho que se tinha as melhores ideias, porque é onde estamos sozinhos e ninguém nos chateia. Mas também é na casa de banho que por vezes temos de fazer força para tirar impurezas do corpo. Por isso a minha pergunta é bem direta. Foi na casa de banho que nasceu a sua frase motivacional: cara de esforço não corre? Não faria sentido para assim: cara de esforço não corre? Corre. É uma coisa que digo sempre aos meus atletas quando começam a fazer caretas, digo sempre que não vão correr mais por isso, pelo contrário, do importância de pequenos fatores. E há duas coisas que eu sinto que são importantes no atleta de meio fundo e fundo, que é a descontração, sem fazer cara de esforço, e a postura à frente, tronco à frente. É aquilo que sempre a malta às vezes deve achar que não sei dizer outra coisa quando dá indicações ao atleta a meio da prova, que é tronco à frente, tronco à frente. Portanto, quando está o tronco atrasado já foi. Tu lembras disso por causa do Bispo,
que quando ficava estava E apertado. eu também, quando acabava a gasolina era assim, e alguns atletas, por exemplo, o Nuno, e quando uma competição que eu vejo que ele está em dificuldades, quando começa a atrasar o tronco e a tentar abrir a passada, que já foi, já não há nada a fazer naquele dia, nada mesmo, já acabou mesmo. E já aconteceu algumas vezes, Claro, não é uma máquina. E claro. olha, agora a pergunta mais difícil de todo este podcast: quem foi ou quem é o melhor atleta madeirense de todos os tempos no atletismo? Para mim é fácil, para mim é o Alberto Paulo, de longe. Eh, É o mundial não universitário, né? fui dos Jogos Olímpicos, tem uma belíssima marca aos 3.000 obstáculos, e também, pá, como pela postura como atleta. Acho que muitas vezes as pessoas não se lembram dele porque foi um atleta muito tranquilo, passava sempre despercebido, longe dos holofotes, longe de tudo, e E convivei com também, ele muitas vezes e ele nessas coisas é um senhor. ele também deixou o atletismo assim de forma silenciosa, não é? Ele Eu está acho afiliado no Strait, que é. atenção, ele está Ah, afiliado no ok. Strait, mas não, ele está no vive no Brasil, tinha um compromisso com o anterior clube dele que vinha cá fazer os nacionais de corte de mato e estrada, e acho que ele safou-se assim muito bem e ajudava imenso, só que o contrato acabou numa altura que o clube onde representava estava em cortes e pá, não, eu pá, está afiliado no Estreito, não, só por estar afiliado, só para ter algum, e só não sei até que ponto ele poderá voltar ao atletismo, mas ele já no final das últimas competições dele teve alguns problemas de tendões, foi uma coisa que como é que eu vou explicar, limitou um pouco a carreira dele, podemos dizer assim, e eu lembro-me do último ano que quando a última vez que falei com ele, ele falou-me, pá, Diogo, corta-mato correu-me bem, Nacional Estado correu-me super bem, fui fazer uma brincadeira, tentei preparar uma prova de 3.000 obstáculos e rebentei-me todo novamente. E porque os tendões já não estavam em condições para essa prova. E olha, tu és ex-atleta, és treinador, fisioterapeuta, também massagista, part-time, e a tua companheira é atleta. Ou seja, atletismo, atletismo, atletismo. Tu consegues estar em algum momento do dia desligados do atletismo? Infelizmente consigo, mas não é pelos bons motivos. Eh, gosto muitas vezes, tenho por hábito, já alguns, desde que era jovem, refugio-me muito nos jogos. Não jogos online, claro, não é mas tipo um jogo online qualquer coisa, faz-me com que consiga abstrair de tudo e estar focado nisso. Penso que é o único refúgio que tenho é esse, e ao fim de semana, quando estou com o meu filhote, consigo abstrair-me também mais um pouco do atletismo, mas a minha vida tem girado à volta do atletismo, não Uhum. vou negar. E bem, agora vamos ao já ou nunca final e eu vou começar por te perguntar se tu alguma vez, se alguma vez ligaram-te a pedir conselhos acerca de qualquer coisa que não tenha a ver com atletismo. Sim, claro, muitas das pessoas ligam-me, pessoas do atletismo, quando têm, por exemplo, toques, uma lesão, o que é que eu acho, isso acontece, não vou negar. Penso mais isso, acho que é um fator ou é ligado ao atletismo, ou então à área da reabilitação. Acho que são as Hum. coisas que mais ouço. Já conseguiste não chegar atrasado a algum treino? Epá, eu normalmente vou fugir desta pergunta. Normalmente dizem sempre que os atletas são o espelho do treinador. E o Nuno está a ficar igual. Então começa a escatar o treino. Mas tem a ver com que o treino está marcado para aquela hora, e acho que isto é um problema que eu tenho já quando era atleta, que não chegava atrasado, mas chegava sempre acima da hora. Até um dia que nós tínhamos treino marcado para um quarto para as 10 na Maia, e chego lá, tipo, mesmo um quarto para as 10, ainda faltava calçar as sapatilhas, e depois alguém lançou-me assim um olhar sério e intimidou. E não foi o meu treinador, atenção.
super campeão, quando treinava lá a treinar o Rui Silva, que o Rui Silva treina às 10, ele está lá às 9h30, é a pessoa mais pontual, a pessoa mais... E então bastava que ele olhasse sério e a gente já ficava, pá, tem que ter mais cuidado. Mas pronto, eu muitas vezes faço por um trip para chegar a horas, mas é uma coisa que já vem de trás. E olha, já algum colega teu lambuzou a comida para tu não comeres? Epá, não fui bem a mim, mas já sei com quem estava a falar e essa pessoa não vão os apertões do Mário Barbosa, por sorte. O Mário Barbosa, aquele velocista, fui ao Mário, o Mário que ficou e aconteceu isso. Olha, e tu já assinaste ou pediste a alguém para assinar fichas falsas? Epá, isso não. Isso é outros clubes aí. Isso já aconteceu, mas não é fichas falsas, atenção, não, o que se pode dizer era já vi as fichas do ano seguinte, quando quase a época não tinha terminado, para prender alguns atletas. É um clube da concorrência. Mas pronto, foi uma situação que aconteceu, que me envolveu um pouco, porque eu era jovem treinador treinador não, coordenador, era um miúdo, não conseguia filtrar as coisas como consigo filtrar agora e fervia, tudo era contra o clube e tinha tal ali para defender o clube e foi uma história engraçada na altura que envolveu outros clubes e a Associação de Atletas na Madeira. E olha, a última, caro Diogo. Tu já quiseste mandar uma atleta para casa e depois não o fizeste porque lembraste que ela vivia contigo? Epá, já passou pela cabeça, já passou, mas nunca tive a coragem de chegar a esse ponto, porque no treino mando eu, em casa não sou eu que mando. E se me arriscasse a fazer isso, acho que ia ter alguns problemas sérios quando chegasse a casa, mas estou tranquilo. Ai, tá, muito bom, Diogo. Muito obrigado por este tempinho. E Obrigado. primeiro madeirense no Setting the Pace, grande episódio. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado por tudo. Este es Diego Sousa, un portugués de 1,47. 46. Donde te para España, Cortés primero, Crespo segundo. Atención Portugal. Buena marca. Un buen registro. Victoria. 1,47. Magnífica carrera. Por también el 120, a mí me parecía que era muy temprano el tirar y lo ha cambiado. Sabe del finish, del run final de Crespo, que es un killer, es un matador, le falta todavía experiencia, pero son